Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui em mais uma live da TV Prefeitura. Hoje, terça-feira, dia 2 de março. E hoje a gente está aqui para falar sobre uma data comemorativa nesta semana. Nessa quinta-feira, na próxima, dia 4 de março, é o Dia Mundial da Obesidade. Essa que é uma doença que afeta muitas pessoas, mas que ainda não é totalmente compreendida. Então, para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui hoje a nutricionista Aline dos Santos Flores Patique. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada por vir conversar com a gente. Eu que agradeço. Prazer. Aline, para a gente começar, explica para a gente o que é obesidade. Bom, obesidade nada mais é que um depósito excessivo de gordura corporal, né? Então, ela se dá pelo consumo excessivo de calorias, onde a pessoa consome mais do que ela realmente gasta, do que ela realmente necessita, e isso vai sendo depositado no corpo na forma de gordura, né? E aí se dá a obesidade. É basicamente isso. E ela é reconhecida como uma doença. É uma doença. Obesidade, esse excesso de gordura corporal é uma doença, né? Que leva a outras doenças também. Entendi. E por que algumas pessoas não conseguem reconhecer a obesidade como uma doença? Muitas pessoas acham que a pessoa está acima do peso porque quer, porque não se cuida. O porquê disso? Olha, eu acho que essa questão permeia um pouco o fato de, pelo fato da obesidade ser algo visível externamente, né? Isso se correlacionou muito com estética também, né? Mas eu também percebo que há uma relativização muito do problema, né? Então as pessoas hoje pensam que porque a pessoa talvez se sinta bem com aquele corpo ou se aceite bem com aquele corpo, que aquilo não é um problema, que de fato é, né? É uma doença que precisa ser tratada, que vai trazer consequências, né? Mesmo que aquela pessoa se sinta bem daquela forma, o que é muito bom, isso vai trazer consequências biológicas, físicas, né? Como pressão alta, diabetes, depósito de gordura no fígado, que é a esteatose hepática. A gente percebe que muitas causas de doenças emocionais, como transtorno de ansiedade, depressão, enfim, todas elas estão ligadas com a obesidade, né? Muitas vezes elas vêm antes, muitas vezes elas vêm depois, mas tem uma correlação, a obesidade ela é multifatorial, então às vezes há essa relativização, né? Mas ela de fato é uma doença que leva a inúmeras consequências. E como que a pessoa faz para saber se ela é ou está obesa? Porque às vezes a pessoa está se sentindo um pouco acima do peso, na visão dela ela está obesa, mas do ponto de vista médico, profissional, não. Como que a pessoa faz para chegar nesse gatilho, assim, opa, peraí, eu preciso procurar uma ajuda porque alguma coisa está errada? Olha, de um modo geral, assim, pelo que a gente percebe nos atendimentos, a maior parte das pessoas não acham que estão obesas e quando a gente vai avaliar, já percebe que já estão. Então, normalmente é mais essa questão, sabe? Eu acho que a gente tem que confiar um pouco na nossa percepção, porque não é algo tão complicado de você detectar. Então, eu sempre digo isso, as roupas não ficam largas sozinhas e não ficam apertadas sozinhas. Então, se você sempre usou uma numeração, sempre se sentiu bem com um determinado peso e isso mudou, né? Isso aumentou, ou se você está se sentindo mais cansado, se você não tem mais a mesma disposição de sempre, se você notou na balança esse aumento de peso e isso está afetando a tua vida, pode ter certeza que já há alguma desordem aí, que talvez não vai ser uma obesidade, pode ser classificado ainda inicialmente como um sobrepeso, mas que já precisa de tratamento, já precisa começar a tomar alguma atitude para que isso não evolua, né, para uma obesidade. Então, se você está em dúvida se isso já fez alguma diferença na tua vida, é porque já é um ponto a se considerar. Você falou uma coisa bem interessante da questão da pessoa estar se sentindo bem com o corpo, o que não é um problema, né? Ela pode estar um pouquinho acima do peso e se sentir bem, ok. Mas o que preocupa é que isso pode levar a desencadear outros problemas de saúde, né? Então, assim, só para deixar bem claro que não é uma questão de estética, é uma questão de saúde, né? Eu acho que são duas questões, né? Tem a questão estética que a gente não pode negar, que para algumas pessoas isso, e eu digo assim, para a maior parte das pessoas, a pessoa não se sente bem em estar acima do peso, né? Então tem essa questão estética, mas a questão de saúde é o que nos atinge mais, né? Porque
Não independe da maneira como você sente. As doenças vão se desenvolver independente da tua vontade, né? A questão estética, ela existe. Para algumas pessoas vai pegar mais, para outras pessoas não vai ser um problema. Mas, independente disso, a questão de saúde está ali, né? E o que leva à obesidade? É uma alimentação errada? É genético? O que leva uma pessoa... não sei se ela desenvolve uma obesidade, como é que é chamada? Ela é multifatorial, mas assim, eu te diria que sempre vai ser o excesso de consumo, né? Então, assim, existem alguns poucos medicamentos que ajudam no ganho de peso, por exemplo, um corticoide, que é utilizado para tratamentos de dor mais intensos. Existe o uso de anticoncepcional, por exemplo, anticoncepcional injetável. É uma taxa de hormônio que faz ganho de peso intenso. Mas todas as formas, isso só vai se dar se a pessoa aumentar o consumo, né? Então, o corticoide, o anticoncepcional, ele faz com que a pessoa sinta mais fome e comendo mais ela vai engordar. Não existe ganhar peso sem comer, né? Nosso corpo não é capaz de produzir gordura e a pessoa engordar sem comer, né? Entendi. Então, sempre vai partir daí. É claro que tem alguns desses fatores que a gente consegue controlar e outros não, né? Uhum. Tem a questão genética, uma predisposição a ter um metabolismo mais lento, que gasta menos energia para fazer suas atividades, mas aí o ponto é o ajuste sempre na alimentação. Então, já entra na minha próxima pergunta. Você que está chegando agora, assistindo a live aqui com a gente, o tema de hoje é obesidade, porque no próximo dia 4, na quinta-feira, é o Dia Mundial da Obesidade. A obesidade é uma doença e poucas pessoas a reconhecem dessa forma. E a Aline está explicando aqui o que leva a desenvolver a obesidade. Então, por ser o fator alimentação, eu acredito que o tratamento também tem a ver com isso, né? Então... O tratamento sempre vai ser dieta, né? A gente sempre vai ter que mexer na alimentação da pessoa. Às vezes a pessoa quer buscar um atalho, porque realmente é um tratamento difícil, né? Não é uma coisa simples você mexer com o hábito da pessoa, com os costumes, com aquilo que ela gosta de comer, né? Aquilo vem de anos, então não é fácil a gente obter resultado. Mas nem por isso o tratamento vai ser outro, né? Sempre se estudou muito, buscou outras alternativas, mas não existe. Existe sim chás, termogênicos, fitoterápicos, coisas que podem ajudar no tratamento. Muitas vezes de uma maneira muito pequena, mas podem colaborar. Agora, nada disso vai ser efetivo sem a dieta, sem a mudança na alimentação, essa reeducação da alimentação. São né? aliados, né? São aliados, podem colaborar junto de uma estratégia, né? Mas não são suficientes. A pessoa não vai conseguir tomar um chá e emagrecer. Isso não existe. Exercício físico ajuda? Exercício físico ajuda. Eu digo assim, a dieta sempre vai ser o carro-chefe. O exercício físico vem colaborar, às vezes, num percentual bastante grande. Mas sem alimentação, também o exercício físico por si só não consegue dar conta. Entendi. Um outro fator que também preocupa é a questão da obesidade infantil, né? Porque para os pais é muito difícil conseguir controlar, dizer para o filho não coma. Então é uma situação bem delicada que eu acho que exige uma atenção ainda maior, né? Como é que são esses índices de obesidade infantil? Como é que é o tratamento? Olha, isso é uma situação que a gente está bastante assustado, principalmente neste momento de pandemia. A gente tem recebido casos assim muito alarmantes ultimamente. Até umas semanas atrás eu atendi uma menina que engordou 17 quilos, uma menina de 10 anos, engordou 17 quilos durante essa pandemia. São situações graves e que muito provavelmente a gente não vai conseguir reverter tão fácil, né? Agora as crianças estão mais presas dentro de casa, privadas de suas liberdades, e isso está tendo um impacto muito grande. A gente já estava vivendo uma epidemia de obesidade antes, né, disso tudo, e agora isso está se agravando de forma muito assustadora, né? E eu percebo que o ponto principal na obesidade infantil é a falta de rotina dentro de casa. Uma desordem completa, né? Então as crianças não têm hora para dormir, aí dormem super tarde, ficam assistindo televisão com os pais até muito, muito tarde, aí acordam tarde,
Aí no horário do almoço elas vão tomar café da manhã, aí não almoçam, aí passam o dia meio que improvisando, sabe? É muito pão, bolacha, não faz uma refeição completa, não tem hora para comer. Então são aquelas crianças que ficam muito tempo em telas, que são muito estimulantes, que desenvolvem ansiedade e ficam o dia inteiro abrindo geladeira, procurando coisas. É um improviso, né? Então o nosso papel primeiro na obesidade infantil não é nem expor aquela criança a uma dieta rigorosa, tá? A gente atua mais em ordenar essa rotina, em colocar horários para as refeições, para o sono, em orientar a família que tipos de alimentos e com que frequência aquela criança pode comer determinados tipos de alimentos, que a gente também, a gente está falando de criança, então a gente não vai tirar completamente, ser muito radical, falar, não, essa criança não pode mais comer doce, a gente tem que tirar completamente as guloseimas, não é assim que a gente trabalha, né? A gente tenta organizar, porque a rotina é algo muito bom, essa previsibilidade do que vai acontecer é uma coisa muito importante para a criança, né? E o tratamento vai muito por aí, em ordenar aquela rotina para que essas regrinhas básicas ajudem aquela criança a ter um norte, assim, no tratamento. Então, eu acho também que é muito importante procurar a ajuda de um profissional, né? Se você tem esse problema na sua família, com uma criança, com seu filho, a ajuda profissional é sempre fundamental. E nesse sentido, Aline, o que o Araucária, né, o nosso sistema público, oferece nesse sentido de apoio e de atenção nutricional? Bom, a nossa Secretaria de Saúde trabalha da seguinte maneira. Atualmente, as unidades básicas de saúde e a atenção primária está desenvolvendo uma linha de cuidados dessas doenças crônicas, onde está presente a obesidade, né? E essa equipe de profissionais desenvolve e elabora protocolos, implanta protocolos para que os profissionais de saúde das unidades básicas de saúde consigam priorizar o atendimento dos pacientes que estão mais expostos. Então, fazer essa estratificação de risco. Hoje, o médico das unidades de saúde e toda a equipe de enfermagem são os profissionais que fazem o encaminhamento dos pacientes para os nutricionistas. Então, se você tem algum problema nesse sentido, tanto adultos quanto crianças, você precisa buscar a unidade de saúde para ser avaliado e receber esse encaminhamento. Os nutricionistas da Secretaria de Saúde atendem no centro de especialidades mediante esses encaminhamentos, né? E aí lá a gente vai fazer um atendimento individual, vai acompanhar esse paciente por um período, né? Pelo período necessário. Então hoje é assim que a gente faz o tratamento aqui em Araucária. Esse é o fluxo, né? Então, se você gostaria de ter um acompanhamento nutricional, se você acha que é o seu caso, né, obesidade, ou se está em dúvida, a dica é procurar a sua unidade básica de saúde, conversar com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, e se for o caso, solicitar o encaminhamento. O município disponibiliza de uma rede completa de nutricionista, nutrólogo, endocrinologista, que podem dar todo esse suporte para você, mas na dúvida não hesite, procure ajuda, que a gente sabe que, como a Aline falou, é uma epidemia mundial de obesidade. E a gente sabe que nessa questão do Covid também, as pessoas com obesidade têm agravado, né? Então é mais um fator preocupante. Aline, infelizmente o nosso tempo aqui é curto, a gente já está caminhando aí para o finalzinho da nossa live. Gostaria de deixar mais algum recado, passar mais alguma informação? O único recado, assim, para finalizar, é dizer que, embora o caminho seja difícil, ele é o único caminho, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa própria saúde. Hoje a gente está muito exposto por essa pandemia, né? E o que a gente pode fazer de concreto é cuidar da nossa saúde, né? E estar dentro do teu peso é o que você pode fazer hoje para, caso você adoeça, você conseguir enfrentar essa doença de uma melhor forma. Bacana, então fica aí o recado, não é só estética, também é saúde. Muito obrigada para você que acompanhou a live com a gente. Sexta-feira tem mais conversa aqui no TV Prefeitura. Muito obrigada. Tchau, tchau.